meus irmãos, somos gratos a Deus a oportunidade de estar juntamente com o nosso pastor e diácono Jonas e pastor José Flávio. Que Deus abençoe sua vida. Irmãos, quem não conhece um pouquinho do pastor José Flávio, eu conheci ele em Ribeirão, numa apresentação dos professores da IBAD. Na época ele lecionava lá, tinha até um livro, acho que Apocalipse, né, pastor? Que era da autoria do Senhor. Escatologia, né? Isso, escatologia, meus irmãos. O pastor, ele é conferencista, escritor, né, pastor, e autor, capelão, professor universitário e psicólogo em exercício, né? Correto. Amém. Está residindo na cidade de Taubaté, né? Amém, meu pastor. Deus abençoe, irmão Jonas, Deus abençoe você também. E vai ser benção essa transmissão, amém? Amém. Pastor, já vamos iniciar já. A lição qual nós vamos tratar, a lição de número 4, que o tema central dessa lição é a sutileza da normalização do divórcio. Eu vou ler aqui o textual, a verdade prática, e o texto. Depois já vamos entrar já na no primeiro tópico e seus temas dos subtópicos, e já vamos passar para o pastor comentar. Então, o textual, ele diz assim, ó: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se encontra em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, verso 6. Verdade prática diz assim: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, às vezes não tem a revista, se encontra em Mateus capítulo 19 e seu verso 1 ao 9, que diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muita gente e curou-os ali. E então chegaram ao pé deles os fariseus, e tentando e dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse: não tende lidos que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse-lhe: portanto, deixai o homem pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. No verso 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. E disse-lhe eles: e então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Ele vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério com ela. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. A introdução, irmãos, nós não vamos estar lendo, já vamos para o primeiro tópico que diz: o divórcio no contexto bíblico. O primeiro subtópico diz: o divórcio no contexto do Antigo Testamento. O segundo subtópico vai tratar sobre o divórcio no contexto do Novo Testamento. Isso, o primeiro e o segundo. O primeiro vai dizer o subtópico o divórcio no contexto do Antigo Testamento, e o segundo vai dizer o divórcio no contexto do Novo Testamento. Já passa a palavra aqui para o nosso professor, pastor José Flávio. Amém, meus amados. Eu quero transmitir minha saudação a todos que estão nos acompanhando neste momento. Deus abençoe a vida de todos. Irmão Jonas, Deus abençoe a sua vida, pela confiança e essa oportunidade que nós temos de estar junto com vocês aí. E também ao irmão... Esqueci o nome do irmão agora. João Paulo. João Paulo, né? Que... O meu contato foi no momento de uma escola bíblica mesmo, lá em Ribeirão, não é isso? Foi?
Isso, a Escola Bíblica liberou. Foi realizado lá. Bom, quando o Jonas colocou para mim a respeito desse comentário da lição bíblica, né, que na verdade, pelo que eu entendi, é um objetivo até mesmo de dar subsídios, né, para professores de escola bíblica dominical com aqueles que estarão trabalhando com a própria igreja. Então, aquilo que nós trouxemos aqui servirá para ajudar os irmãos. Eu até comentava com o Jonas, até falei com ele que esse tema de voz é um pouco intrigante, né? Às vezes um pouco polêmico, né? Por quê? Pela justamente dificuldade de alguns não vou dizer não entender o que diz o texto em si, né? Mas alguma dificuldade de aceitar por alguns motivos, né? Por que eu digo isso? Porque como professor de teologia, ao longo de todos esses anos, eu leciono há mais de 20 anos, sempre quando chega nesse ponto, eu percebo a dificuldade de muitos, e perguntas e dúvidas, entendeu? Então, eu encaro até como um tema assim, um pouco mais, precisa ser tratado de maneira mais apurada, para que todos entendam, e é algo bem atual, e que nós percebemos exponencialmente uma aceitação, como está dizendo a própria lição, coloca isso, essas sutilezas, né? Essa normalização. Então, aqui na revista, na própria introdução, fala sobre questão de lei civil e questão de lei moral. Isso é importante nós debatermos e trazendo até para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós temos a lei civil, temos a lei dos homens, o divórcio até, eu acho que em 88, se não estiver enganado, era considerado até crime, algo assim, depois mudou-se isso, né? A questão da lei dos homens, mas nós tratamos aqui também da questão moral, que envolve a questão religiosa, que envolve o nosso contexto em que nós servimos a Deus. Então, é importante, sim, foi muito feliz essas lições, né, como o comentarista tem apresentado, da forma bem clara. Obviamente, eu percebo que dentro do contexto um pouco mais voltado para a questão da própria Assembleia de Deus, com aquilo que a Assembleia de Deus ela já defende, né, dentro da sua dogmática. Tá? Então é importante essa lei civil e a questão da própria lei moral, e sabemos, óbvio, que mesmo que tenha uma lei civil, nós devemos saber até que ponto nós vamos, desde que não fira a palavra de Deus, nem os nossos princípios bíblicos. Aquela máxima, nós podemos respeitar a opinião alheia, a opinião de fora, tudo bem, mas não quer dizer que nós temos que concordar em si com elas. E esse é um dos temas que é bem trabalhado. Bom, no primeiro tópico aqui, aliás, antes de dizer esse primeiro tópico do Antigo Testamento e do Novo Testamento, só algo muito importante. O texto que foi lido é em Mateus capítulo 19, verso 1 a 9, correto? Temos as referências bíblicas que vão trazer para nós, tanto em Marcos, não é isso? Como também em Lucas. Mas o que nós observamos aqui? Que somente aqui em Mateus é que ele vai trazer essa palavra de Jesus sobre o motivo de se dar o divórcio, a questão somente por causa, não é isso, de prostituição, que é o termo grego porné, que vai aparecer ali, mas os outros não mencionam isso. Vocês já perceberam isso? Ele não menciona, ele não fala a respeito disso da maneira como Jesus coloca aqui. Então é importante nós frisarmos, por que só Mateus, então, está colocando dessa forma? O que nós entendemos? Dentro dos evangelhos, os sinóticos que nós temos aqui, nós aprendemos isso em teologia, qual é o propósito de cada livro e para quem foi escrito cada livro. Então nós sabemos que Mateus, ele é escrito especificamente para o povo judeu, correto? Marcos já não é diretamente, Marcos é para os gentios, como também Lucas, que vai fazer todo um tratado. Então, o primeiro passo importante, por que é somente aqui que Jesus fala isso e em outros lugares não? Porque alguns, por causa disso, querem dizer, olha, mas nos outros livros não fala nada disso, somente nesse, então há alguma divergência. Não há divergência nenhuma, porque Jesus pôde explicitar isso aqui, porque quem estava ouvindo eram pessoas que conheciam da lei judaica. Tá? Conheciam toda a lei, sabiam de todo o contexto. Um gentio não tinha esse conhecimento. Então, o primeiro passo, esse motivo que ele é colocado aqui em Mateus,
até porque quem indagou Jesus foram os próprios judeus, e ao escrever o evangelho, esse evangelho é direcionado para os judeus, então ele sabia muito bem do que se tratava. E por isso que nos outros ele não vai apresentar essa situação aqui de não sendo por causa de prostituição. O primeiro ponto importante é esse. Aí quando vamos para o divórcio no contexto do Antigo Testamento, então nós temos aqui, o texto vai colocar para nós, o irmão já deu até o início, no princípio Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, o homem deixará sua família e tudo, e unirá-se à mulher, serão ambos uma só carne. Malaquias, como diz o texto aqui, vai dizer que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Tem uma coisa que a Bíblia diz que Deus odeia, está aqui, é o divórcio. Raramente você vê algo dessa maneira. Deuteronômio vai trazer para nós não uma legalidade para o divórcio. Ele não traz essa legalidade, não está dizendo dessa abertura para o divórcio. Não. Ele está trazendo uma situação que ocorria naquela época, em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4. Tá? Ele traz uma situação em que, se o homem achasse alguma coisa feia na esposa, ele poderia dar a carta de divórcio para ela. Ou o sentido de coisa feia aqui, ele é um pouco assim, não há um consenso muito grande, do significado em si aqui, mas seria nudez ou coisa vergonhosa. Ou talvez, a melhor maneira que eu entendo aqui, seria um comportamento insolente por parte da esposa. Ele poderia dar essa carta, tá? E poderia repudiá-la. Só que uma coisa nós entendemos aqui, não está se referindo a adultério. Por quê? Se fosse adultério, o que teria que acontecer? Pena capital. Qual seria a pena capital? Apedrejado até a morte. Né? É a morte. Apedrejado. Então, aqui não está se referindo a adultério. Né? Entendemos isso aqui. Porque se fosse, seria a pena capital. Tá? Então, não é. Então, o que está dizendo é um comportamento indecente, ou um comportamento insolente, que ele percebeu que ele viu na mulher. Então, por dar a ela carta de repúdio. Porém, a lei de Moisés, e Moisés fizeram isso, eu creio, de uma maneira para resguardar até mesmo essa questão da própria mulher, porque quando ele pede para que dê essa carta, ele teria que ter um escriba, isso teria que ser anotado, teria que ser documentado, não é simplesmente tchau, aí não quero mais. Ele teria que passar por esse processo. E isso, de certa forma, poderia intimidar ou dificultar que alguém pudesse, por qualquer motivo, repudiar sua mulher. Porque ele tem que dizer por que ele está repudiando ela. Tem que estar escrito ali. Né? Essa carta de repúdio que ele daria, ele teria que passar por um processo documental. Então, o intuito aqui é de diminuir, talvez, o que já estava acontecendo. Né? De simplesmente deixar a esposa por qualquer situação. Agora, não é muito claro para nós aqui que o comportamento insolente seja esse. Há casos, assim, mais de tradição oral e outras coisas mais, que qualquer situação que a mulher fizesse, já poderia dar uma carta de repúdio para ela. Né? A grosso modo, hoje seria queimou o feijão, queimou o arroz, né? Então já não serve mais. Então, estava banalizado esse contexto. Então, quando Moisés vem trazendo isso, também para poder não dar continuidade a algo que estava prejudicando ali as relações, e principalmente no caso da própria mulher. Então, esse também era o objetivo. Jesus é bem claro. Moisés não mandou, ele permitiu. E por quê? Por causa da dureza de coração dos homens. Né? Há casos que dizem que alguns, se não tivesse como, partiam até para a pena capital ele mesmo também. Né? Até mesmo tirar a própria vida da mulher para poder, de alguma forma, ficar livre dela. Tá? Então, são situações que começaram a aparecer que acabavam prejudicando muito e foi necessário que isso fosse feito. Essa situação, irmão, do divórcio em si, pegando lá desde o próprio Antigo Testamento, né, como é colocado para nós aqui, quando chega, vamos lá, andar um pouquinho para frente, né, período interbíblico, principalmente, nós começamos a ver algumas escolas de interpretação. Dentro do texto de Mateus que foi lido, falar dessas escolas que haviam naquela época era importante.
E nós temos duas escolas principais, alguns séculos ali antes de Cristo, tá? Que é a de Iléu e de Shammai, certo? São essas duas escolas. Inclusive, Iléu, Gamaliel, que nós conhecemos de Atos dos Apóstolos, seria neto ou bisneto de Iléu, para vocês terem uma ideia. Resumindo, né, que não é objetivo tratar aqui dessas duas escolas de interpretação, tá? Que é da Halacha, né, que é a Halacha dentro do contexto judaico, é a Torá mais a tradição oral. Então, a questão, o contexto religioso de Israel, tá? Então, era a base que eles tinham, não era só a Torá mais a tradição oral. E essas escolas surgem, como essas duas são principais. Então, resumindo, Iléu era mais liberal, tá? Mais liberal. A de Shammai já era mais fechada, mais conservadora, tá? Enquanto um diz que não pode, o outro diz que dá para a gente trabalhar, dá para fazer alguma coisa aqui. E relacionado ao divórcio, também eles têm as suas duas maneiras de interpretar. Iléu, ele é mais aberto, ele dizia que por qualquer motivo, realmente, o homem poderia repudiar a sua mulher. Já a escola de Shammai, ela é diferente, ela diz que não, a não ser por causa de adultério, a não ser por uma questão de traição, questão sexual, que vai se coadunar com o que Jesus coloca aqui. Poderíamos dizer que, se fosse colocado, Jesus estava mais inclinado à escola de Shammai e não da de Iléu, né? Porque aqui ele foi mais conservador. Claro, cremos que o que Jesus traz, o objetivo dele ali, não é se posicionar em uma escola. Ele está trazendo ali a realidade, isso daquilo que é, de fato, a vontade de Deus. Quando você entende essas duas escolas, você percebe, nesse momento que chega o momento de Jesus, como é que era o pensamento judaico, né, o que permeava o pensamento deles, que essas duas escolas eram muito fortes, ou era um ou era o outro. Tá? Isso era uma realidade. E outro ponto a considerar aqui, já vamos entrar aqui na parte do Novo Testamento, que no Antigo, como eu disse, não está dando básico de voto em si, apenas uma permissão de exército para as questões que nós colocamos aqui. Mas chega no momento, vem no momento de Cristo aqui, sobre essa situação, o texto que foi lido, o que ele mostra para nós? Que eles estavam, primeiramente, se você ler o contexto, estavam tentando Jesus. É isso? Eles estavam tentando Jesus. Quando lançaram essa pergunta, eles estavam tentando. E era bem capciosa a pergunta deles. Por vários motivos. Tem, primeiro, essa questão de interpretação de escolas, é claro, né? Esses posicionamentos. E uma situação crucial que era relacionada a Herodes. Irmão Jonas, pode me ajudar aí? Qual era o problema de Herodes ali, irmão Jonas? Ele estava casado com a esposa do irmão, né? A mulher do irmão. Justamente, né? Então, então, olha onde eles mexeram, né? Tanto nessa questão das escolas, que pode ter divergência, estavam tentando Jesus ali, porque sabia da questão de Herodes, daquilo que Jesus falasse ali, e ia contra o próprio contexto ali da dominação naquele momento, que era com Herodes, né? Lembremos aqui do caso de João Batista, que perdeu a cabeça por causa disso, né? Então eles estavam ali tentando. Jesus tem a questão de Herodes, que estava com Herodias, que não era do irmão dele, todo aquele contexto, né? Então já sabiam disso. E eu posso acrescentar aqui, havia uma tentativa de jogar Jesus até contra os romanos também, porque eles tinham uma outra forma de compreender essa situação, tá? Aliás, é interessante nós vermos, tá, falando de lei civil e a questão da ordenança da palavra de Deus, naquela época também, o povo judeu de uma forma e o povo gentil de outra, tanto que para os romanos era normal a questão do divórcio, era normal. Bastava que houvesse 2 ou 3 testemunhas e a pessoa falava publicamente uma frase, né? Tuas res tibi habetor, né? Que é fica com o que é teu. Ou dado uma contração melhor, dizendo vai embora da minha casa, o homem falava com a mulher. Simplesmente isso, com testemunhas, era aceito. Tanto por um quanto por outro. Tanto que, a um dado momento, dentro da cultura própria romana, era muito comum as mulheres se divorciando. Por vários motivos, questão de dinheiro, né, questão de riquezas,
e algumas por experimentar outros relacionamentos, porque era algo que ninguém seria punido com a morte, qualquer outro tipo de situação. Era algo aceito por eles. Então, quando eles trazem isso para Jesus, essa que vem tentando, eles já estão imaginando, de fato, todo esse contexto. E claro que o principal é jogar o que diz, né, as Escrituras. Moisés permitiu. Aí que nós entramos numa questão que Jesus, como ele fez o Sermão do Monte, ele vem trazendo aquilo que já sabia, mas Jesus dá um contexto mais intenso ali, né? Ele traz uma realidade que reflete o coração do homem. Assim, só a grosso para não entender o que quer dizer. Lá no Sermão do Monte, ele diz assim, não adulterarás. Aquela turma de religiosos ali, tudo ali, não, eu não adultero, eu estou com a minha esposa, tudo bem. Mas ele completa, porém, eu vou dizer uma coisa para vocês, aquele que olhar para uma mulher em seu coração, a desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Então, mais ou menos assim, opa, apertou as coisas aqui. Então, Jesus vem fazendo isso. Nesse contexto aqui, irmãos, se quiserem fazer uma interrupção, fica à vontade, viu, Jonas? Meu irmão também, tá? Estou falando aqui, mas você fica à vontade. Amém. Só que Jesus traz algo diferente nesse contexto aqui, lá da própria citação de Deuteronômio, né? Ele está arrochando mais a coisa aqui. Porque lá no Antigo Testamento, o que se coloca para nós lá? Que o homem daria essa carta de repúdio para a mulher, certo? Olha que coisa interessante. Está repudiada, ela poderia se casar com outra pessoa, como ele poderia se casar, correto? Contra ele, novo matrimônio. Porém, se essa mulher, estando com esse outro homem, se esse homem morrer, ou se ela não deixar e ela voltar para o primeiro marido, ela está em adultério. Entenderam a questão? Olha que interessante. Se a mulher voltar para o próprio marido, depois de ter contraído esse segundo casamento, ela está em adultério. E ele é a mesma coisa. Quem casar com ela estará em adultério. Inclusive, se ficasse viúva, não poderia voltar para o seu primeiro marido. Porque foi anulado aquele, né? Não está mais com ele. Então, ela está casada com o outro. Então, dá a entender que se ela voltar para o primeiro marido, ela estará, de fato, em adultério. Então, tem toda essa tramitação que eles colocavam ali no próprio Antigo Testamento, só que Jesus agora, ele vem mostrando não só que o plano original de Deus é que o casamento dura a vida toda, mas ele vai mudando um pouco isso, porque ele vai ser categórico e dizer que todo aquele que deixar repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério. Entenderam o que ele coloca? Então ele está dizendo, olha, é mais apertado que vocês estão imaginando ainda. Porque aquele que casar com ela comete adultério. Pastor Flávio, o senhor me permite? Sim. E realmente a gente não pode deixar de olhar esse pano de fundo aí das escolas. Inclusive, a gente pode inferir o texto aqui, e Léo era a majoritária, né? Era a escola majoritária, talvez ser mais banal, vamos dizer assim, mais liberal, fosse a mais adotada. Inclusive, possivelmente esses fariseus que indagam Jesus apoiavam essa escola. Veja o que ele diz no versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Léo ensinava isso. Sim. Ok? Temos que olhar essas coisas aqui. Aí Jesus, ele não diz que não pode haver divórcio. Isso é interessante. Porque o divórcio era lícito, até em alguns casos, até o pastor José Gonçalves, ele aborda isso, e em algumas situações permitido. Mas, Jesus primeiro dá o princípio divino, para depois ensinar a questão de Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Okay? Justamente. O princípio divino é que o casamento é com uma só mulher, heterossexual, como nós sabemos, de uma forma que eles estão colados, como diz o texto hebraico, como o grego, né? E Deus presente no meio. Mas ele, ao mesmo tempo, ele também deixa claro no contexto de Mateus 19 que pode haver o divórcio. É algo que nós temos que tratar. Há alguns casos, apesar de nós crermos que o casamento é, primeiramente, heterossexual, monogâmico e indissolúvel, Jesus aqui mesmo diz que não é impossível haver o divórcio. Sim. Ele deixa bem claro que é por isso que nós estamos abordando o divórcio no contexto veterotestamentário. Em caso de imoralidade sexual, é lícito.
E o senhor citou muito bem o Sermão do Monte, que ele deixa bem claro, não é somente a mulher que é repudiada sem uma separação legal, porque o repúdio é diferente de primeiro você separar legalmente diante dos juízes, autoridades, e depois dar a carta. O problema deles era, não se separavam legalmente e mandavam embora a mulher. Então, essa mulher, Jesus está dizendo, se alguém casar com ela, fique em adultério. E você que mandou ela embora, está adulterando também. Então, eu digo aos professores que estão aí, como o professor Flávio tem falado aqui, olhem o contexto, busquem aprender um pouco mais sobre essas escolas e o que eles diziam. Inclusive, podemos inferir do texto de Mateus 19, versículo 3, que eles apoiavam a de Hilel. E Jesus deixa claro que era permitido, sim, em alguns casos, mas o motivo principal era a imoralidade sexual. Ou seja, era abonado apenas pela imoralidade sexual. E Jesus não deixou de apresentar o princípio divino. Deixa a pai e mãe e unir-se à sua mulher. Ok? Jesus deixa isso bem claro. E a expressão unir aqui, tanto no grego como no hebraico, é colar, é grudar, é ajuntar. Então, se você une algo, o que eu quero falar aqui, na verdade, é que Deus criou essa união. É um princípio divino na família. Então, não deve haver o divórcio. Mas Jesus falou que pode acontecer, não é impossível. O que a normalização traz, o perigo, a sutileza, é que isso seja algo normal, mas na verdade é anormal. É uma exceção. O princípio é unir-se à sua mulher. Inclusive, é bom que nós toquemos nesse assunto, é muito importante, né? Porque essa normalização ela acontece em todos os âmbitos hoje. Hoje nós estamos focados aqui na questão do divórcio. O que é essa normalização? Quando as coisas caem no senso comum, é comum para todos. Né? Há uma normalização, como se fosse algo realmente normal. Tá? As coisas vão acontecendo e a partir... inicialmente você tem aquela situação de aquela rejeição e vai sendo trabalhado, e isso vai mudando, até que daqui a pouco você olha, ainda que eu não concorde, não aceite, mas tudo bem. Então as coisas começam a mudar. Então e essa normalização, infelizmente, ela tem entrado também no contexto cristão evangélico. Né? Ela tem entrado. Aliás, um pouco lá na frente eu vou falar algo aqui, mas é importante falar. Eu vou comentar até a respeito disso, do contexto nosso e o contexto cristão fora do contexto evangélico. Tá? Mas é importante que você saiba disso. Né? Essa normalização hoje, essa aceitação, ela começa a ser imposta realmente. E muitos vão aderindo a ela e estamos vendo coisas aí acontecendo. Tá? Vamos colocar, estamos falando aqui para obreiros e tudo mais, dentro do... generalizando mesmo, né? Não falando de placa de igreja nenhuma aqui, é claro, mas hoje já pastores estão no 5º casamento. A pessoa é pastor, está pastoreando, né? 5º, 2º, e por aí vai trocando de esposa e tudo mais, por causa dessa normalização. E querem sim achar um respaldo bíblico para isso. Tá? Então aí que é o cuidado que nós devemos ter. Jesus coloca assim isso aqui. Não é que Jesus deu uma brecha, não é que ele não está dando brecha nenhuma. Quem está forçando brecha são os homens. Ele diz, dureza de coração de vocês. Mas no princípio não é assim. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a premissa básica, nevrálgica, como diria o meu antigo professor de teologia, nevrálgico esse ponto. Tá? Mas ele não está permitido, não está... Tá? É apenas colocando que era a dureza do coração deles, tá? Que levou a isso, mas que Deus queria, e a vontade de Deus que uniu. Claro, vai haver essa situação? Vai, então por isso que é tratado, por isso que tem as pessoas que são aqueles que vão se debruçar sobre o texto, que vão consultar, que vão, de uma maneira contundente, trazer essa explanação para que os irmãos, as pessoas compreendam de fato, temas como esse aqui, que são importantes, que faz parte do cotidiano das pessoas. Porque quantos divórcios nós temos hoje dentro do contexto da igreja, e, pela falta de entendimento de alguns, tem sido um peso até a mais. Eu acho que nem Deus está colocando tanto peso assim, e alguns acabam colocando esse peso todo, né? Fechando as portas de todas as maneiras, quando o próprio Jesus não abriu porta, mas também não fechou. Né? Mas tem gente aí que fecha tudo, está indo mais do que Jesus. Há casos, por exemplo, de pessoas que defendem
e até teólogos, que defendem o seguinte, que se a pessoa veio para a igreja, está divorciada há 30 anos, aceitou Jesus, ele tem que largar a família dele atual e voltar para a antiga família, isso depois de 30 anos, com filhos casados, netos e tudo mais. Porque se não for, não vale. Então, é um radicalismo extremado, é claro, mas existe alguns que defendem isso. Tá? Veja bem, mesmo que venha de fora da igreja. Pensa dessa maneira. E os que estão dentro, então, é muito mais radical ainda em si. Tá? De não ter... não como Jesus colocou aqui, né? Ele não está permitindo, mas também não está... entende que não está fechando tudo, porque algumas coisas iriam, de fato, acontecer. Então, esse ponto que o João colocou é importante, eu trouxe para vocês também essas duas escolas para entender, tanto que eu vou dar uma palhinha aqui. Quando eu disse que Gamaliel era neto ou bisneto do próprio Léo, você vai entender até o posicionamento de Gamaliel diante daquela situação da igreja no início ali, que queriam perseguir, queriam parar, queriam acabar, aquele conservadorismo era de tamanho. Gamaliel, como é de Léo, ele fala, o pessoal aí que fez um levante também, não foi muito à frente e tudo mais. Se isso aí não for de Deus, vai se acabar. Mas se for de Deus, não adianta querer lutar contra. Então, quer dizer, mais conciliador, mais liberal, vamos deixar essa turma aí. Os outros seriam porta reta. Então, você vê a diferença dessas duas escolas de pensamento. E é bom frisá-las porque elas vão delinear o pensamento desde aquele momento. E até a maneira e a forma que eles queriam tentar Jesus relacionado a essas questões. E aí, quando nós entramos aqui no Novo Testamento, né, Jesus vai trazer isso para eles. Né, a princípio não era assim o plano original de Deus, não era dessa maneira. Né, e Jesus traz algo diferente aqui, apertando um pouco mais as situações, que aquele que se casar com a entidade está cometendo adultério. E aqui, óbvio, entendemos que o único motivo, eu sei que tem pessoas que discordam, mesmo que eu não tenha subido aqui, tá? A única que se permite é quando há uma relação sexual ilícita. Quando um dos cônjuges comete adultério, então ele dá essa possibilidade para o outro, né, para que ele possa se separar e possa até contrair outro casamento. Né? O único motivo é esse, relações sexuais ilícitas. E lá atrás, no Antigo Testamento, não dizia isso. Lá estava em coisa indecente, né? Coisa feia, né? Aquilo que não agradasse o homem. De repente o homem casou, achou alguma coisa que não agradou na mulher, podia fazer isso. Aqui está dizendo, se não for por causa desse motivo, não, vai cometer adultério. Então ele já tirou essa situação lá de colocar de Moisés, como eles entendiam. Quer dizer, é lícito cuidar por qualquer coisa? Não. Ele está dizendo, não. Se fizer isso, a não ser por caso de infidelidade, claro que, vamos colocar, quando nós colocamos aqui, isso aqui, estamos sendo assim, bem diretos, tá? Mas vamos entender o seguinte, apesar de tudo, seja a situação que for, mesmo em questões de relações sexuais ilícitas, pelo menos eu, e creio que vocês também, primamos pelo conserto, não é isso? Pelo perdão. Né? O caminho do perdão. Não aconteceu, uma traição, então acabou. Tem o caminho do perdão, que aí, é claro, cada casal, cada um que vai fazer dessa maneira. Aqui nós estamos colocando o que é, mas não podemos esquecer dessa parte, né, que envolve o que nós queremos é um retorno, queremos que haja o perdão, que haja a reconciliação, como há também em muitos casos. Tá? Porém, quando você fala do Novo Testamento, além do que Jesus coloca aqui para nós, Paulo também vai trazer alguma coisa. Não é isso? Até a própria lição coloca isso aqui para nós. Tá? No caso dos crentes, Paulo diz, se o casal vem se separar, que não se case de novo, então que se reconcilie. Já está no outro momento, início da própria igreja, ele vai trazer aquilo que é lá do Antigo Testamento, mas ele está dando algumas instruções para eles aqui. Tá? Havia muitos casamentos mistos, vemos aqui uma certa permissividade aqui que Paulo traz, relacionado, por exemplo, se a mulher está casada e ela é cristã e o marido não é, e não quer vir e não aceita, então
Segundo ele coloca aqui, ela poderia estar livre, né? Não manter esse casamento e ela estaria liberada dessa servidão, que dá a entender que ela poderia se separar e contrair outro matrimônio com alguém que professa a mesma fé. Né? É que o Paulo começa a trazer para eles aqui, que havia muitos casamentos mistos ali naquela época, mas claro que diz, um santifica o outro, mas se chegar a esse ponto que o marido ou a mulher não quer e quer continuar com a mesma vida que ela como gentia, como do mundo, então não aceitar. E por quê? Aí tem um porquê aqui, porque se a pessoa veio, não é judeu agora, a pessoa é casada com um gentio, que para ele as questões sexuais, as questões, é tudo normal, como era naquela época, porque sabe que a decadência de Roma foi justamente pela promiscuidade que se instaurou ali. Então, se ele estava, para ele era comum aquilo, agora se casou e ela é uma serva de Deus, ou um servo de Deus, e agora casado com uma mulher que vai permitir que a mulher saia para os bacanais que havia naquela época, e saia para essas práticas, ou a mulher com aquele marido que não quer vir, não quer ficar com ele e vai poder sair para participar disso tudo. Então seria algo, esse julgo desigual, né? Esse instalado ali. Então ele está dizendo, se ele não consente, não quer, né? Então num caso como esse também poderia haver essa separação, vamos colocar assim. Tá? E é importante nós fizermos isso aqui agora, porque já nós vamos tocar em assuntos mais atuais, que é importante entender, como o Jonas falou agora há pouco, qual o motivo, né? Quais são as situações. Tá? Quando Jesus trouxe, aqui volto a repetir, quando ele trouxe essa questão para eles ali, só um detalhe, né? Naquele momento, tratar sobre divórcio, Jesus falava para os judeus. Era um contexto de Israel. É bom frisar isso, ele falava para eles. Porque depois ali vem a igreja, vem o gente vem junto, vem outros, tanto que Paulo trata até de outra maneira aqui, de outra forma. O que nós entendemos que é bom, a premissa de Jesus, como ele colocou, no princípio era assim, então sempre voltamos àquilo que é a vontade de Deus. Por isso que o próprio Paulo vai dizer aqui, olha, reconcilie com seu marido. Ou então, separou que não contraia mais nenhuma, fique como está. Mas nem todo mundo pode suportar isso. Mas por que ele diz isso? Está voltando ao princípio básico, que é a vontade de Deus. Né, que é o casamento, né, como ele é apresentado. É só destacando para entender que aqui ele falava para os judeus, tá? Tanto que nós vimos que Mateus faz especificamente assim, Marcos já não vai trazer da mesma forma, nem Lucas. Tá? Então era algo que tratava com eles, que sabiam muito bem do que se tratava. Óbvio que depois, com a igreja e tudo, todos os gentios que vieram, então esses assuntos teriam que ser tratados, mas sempre à luz da vontade e da palavra de Deus. Só para a gente deixar bem claro sobre essa questão do próprio, quando tratamos aqui do Novo Testamento. Pelo cuidado com essas sutilezas. A palavra sutileza já diz tudo, né? É bem sutil. Para nós, assembleanos antigos, né, é o sapatinho de algodão. Não é isso? Então, são sutilezas, é isso. O problema está na sutileza da normalização. Não estou nem dizendo aqui que não pode hipótese alguma, não é isso. Né? Ele é bem colocado aqui para todos nós nessa parte. Pastor Flávio, o senhor me permite mais uma vez? Não sei se eu estou atrapalhando. Essa questão aí que o senhor falou é muito interessante. A gente analisar que Jesus está respondendo uma pergunta de fariseus acerca do que estava escrito em Deuteronômio. Agora, se alguém morrer, um exemplo, Jesus falou que é só por causa de questão de infidelidade conjugal ou de qualquer prática sexual ilícita. Mas se eu morrer, a minha esposa é lícito um segundo casamento, sim ou não? Não entendi. Se ocorreu o quê? Se você morrer, fica viúva, é lícito um segundo casamento para ela, sim ou não? Se é lícito, sim, ela tá... Então não é só aquilo. Então não é só aquilo. É um assunto que ele é tratado em toda a Bíblia. Inclusive o apóstolo Paulo, que é o doutrinador da igreja, ele vai tratar sobre isso tanto na carta aos Coríntios quanto na carta aos Romanos. Se não está mais, quer dizer, porque morreu, então aquele... Claro que o casamento é esse pacto estabelece, mas se morreu, então ele não está mais preso aí, tá? Pode contrair outro, sim. Aí fica a critério da pessoa, é claro, né? E interessante é que Paulo diz que quando isso acontece, um dos cônjuges que ficou vivo fica livre da lei.
E essa lei não é a lei de Deuteronômio 24, 1 a 4. É justamente Gênesis 2, 24. O que Deus uniu não separa o homem. Não é uma separação do homem, mas é uma separação natural, da natureza, a morte, que é para todos. Então, está livre para casar de novo. Então, não é só aquilo. Os irmãos têm que ter, a gente tem que ter, somente os professores, passar para os alunos no domingo, não abordarem apenas aquele texto e olhar para alguém que está divorciado, de frente da sala de aula, como se aquela pessoa fosse uma pessoa imunda. Não. Tem que ser tratado com amor. Inclusive, eu quero que o senhor, como psicólogo que dê conselhos para nós, que somos professores, a tratar esses irmãos que são alunos, ou até mesmo aconselhar os que não são alunos, que são divorciados, que o senhor deve ter atendido vários casos no seu consultório. Mas isso aí fica para o próximo tópico. Mas nós não devemos esquecer disso. O Sim, assunto, vou até mencionar isso aí, muito importante, eu vou até mencionar isso aqui também, chegando mais no final aqui, já estamos chegando, é claro. Vamos o nosso subtópico vai falar bastante sobre isso, né? Saber separar as coisas, né? Isso, o nosso subtópico vai falar bastante da parte pastoral, né? Justamente. Aí nós entramos, falou do Antigo e do Novo Testamento, eu creio que se tivermos alguma pergunta, meu Paulo, alguma situação aí, pode colocar agora, que nós vamos passar para o tópico 2. Amém, amém. Eu acho fantástico, os irmãos trouxe aí de comentário. Eu queria falar sobre a seriedade, né, do casamento. Era isso que nós vamos ver com o autor aqui da revista, e Jesus quis mostrar para os judeus que o casamento é algo sério. Era algo que estava sendo banalizado, que está sendo banalizado hoje, nessa década que nós estamos vivendo. Nós vamos ver que, até pelos cristãos, muitas vezes, o pastor citou exemplo de alguns pastores que casou 5 vezes. Então, a banalização e a falta de seriedade do assunto. Vamos ver que o casamento tanto que o pastor falou que é um tema difícil de ser tratado. Às vezes, sempre quando nós vamos mencionar, é algo que é discutido, é perguntado, porque tem muitas dúvidas referente ao contexto do casamento. Porque o casamento, a igreja, né, é uma família. E como toda família, tem seus problemas, né? Tem ali as suas situações, como o pastor, nós vamos citar logo futuramente, agora nos próximos subtópicos, da parte mais, que eu posso dizer, aplicável para nós, referente a um pastor aconselhando alguém que teve um problema conjugal, às vezes separou, está passando dificuldade e tem algumas dúvidas. E eu achei fantástico o que esse autor ele trouxe aqui na revista, nos próximos tópicos vamos falar bastante, e referente ao tratamento que no princípio nunca foi assim. Não foi o plano de Deus estabelecer o divórcio para o ser humano. O plano de Deus é que o casamento durasse até a morte. Estava até falando, o Jonas acabou de citar no final, agora é referente da morte, né? E uma coisa que sempre falo no final do casamento, ali, quando está celebrando, até que a morte nos separe. Então, nós vamos já para o segundo subtópico. Acredito que o pastor tem muita informação para nós aqui, e eu quero pegar essas informações. Eu tenho uma palestra que eu ministro para casais, eu me lembrei que agora, que tem uma parte que eu coloco assim, até que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp nos separem. Se eu não me engano, pastor, você sorteou, acho que um CD, e acho que tem um estudo para casais. Eu acho que eu tenho esse conteúdo até hoje, lá na IPD. Eu tenho mais. Depois que eu, João, depois vamos para mais de novo, se tiver mais coisas aí, manda para nós. Pastor, então nós vamos já, com o Jonas, já para o segundo tópico, que vai falar sobre a sutileza da normalização do divórcio, que vai ter seu segundo subtópico, vai dizer, o primeiro subtópico vai dizer assim, o divórcio no seu aspecto legal, e já no segundo subtópico vai dizer, o divórcio no seu aspecto moral. Então, nós vamos falar do divórcio no seu aspecto legal e também no aspecto moral. Amém? Pastor José Flávio. Ok, então, essa parte até da questão legal, nós até demos essa pincelada no início já, né? Já colocamos a questão civil e tudo mais. A partir de 88, mais moral, né? O divórcio e recasar quantas vezes fosse preciso. Então, deixou de ser algo
Até o adultério, aliás, que era considerado crime, que depois já não é mais considerado como crime. Então, passou a permitir o divórcio quantas vezes, de fato, for necessário. No aspecto legal, é muito fácil alguém divorciar e se casar novamente. Né? No aspecto legal, não tem tanta dificuldade. Até quem não tem recurso, você consegue, né, fazer e consegue tranquilamente. Então, claro que o Estado, né, que com as suas leis, o Estado é laico, né, ele não está baseando por questões religiosas em si. Então, querem. Aliás, antes até colocar a Constituição americana e tudo mais com base na palavra de Deus, mas hoje nós vemos a tendência que nós temos no mundo hoje, repito, eles querem se livrar da cultura judaico-cristã. Pode ver que as pessoas hoje que querem essa liberdade toda, eles são ferrenhos, né, perseguidores, são contra e querem acabar com a cultura judaico-cristã. Relacionada principalmente a essa questão sexual, essa questão de sexualidade, casamento, divórcio. Por quê? Porque vemos uma sociedade que o que impera na sociedade hoje agora é o chamado poliamor. Né? Agora não é nem. Agora é o poliamor. Toda forma de amor é válida, toda. E é toda mesmo. Mas, enfim, é como a sociedade está. Então, eles querem acabar com a cultura judaico-cristã por esse motivo. E como eles querem acabar? Apelando para as leis. Para as leis dos homens. Vai lá uma canetada lá de algum juiz e muda algumas coisas. Tá? E isso tem acontecido até aqui mesmo no Brasil. Em outros assuntos não é o nosso interesse aqui agora. Mas, enfim, então, na questão civil, legal, não tem nenhuma dificuldade hoje para que, de fato, isso aconteça. No aspecto moral, para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento, agora começando a trazer essa aplicação mais os dias que nós vivemos, né? Os nossos dias atuais agora. Lá dizendo, perguntar para Jesus, é lícito expedir a mulher por qualquer situação, por qualquer motivo? Aqui está dizendo hoje, para um descrente, qualquer razão, motivo justifica a prática do novo casamento? Sim, colocou aqui, para o descrente, sim. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o aspecto legal, mas a Escritura define o aspecto moral. Eu só coloco uma ressalva aqui, falo com pesar, infelizmente, até quando coloca aqui, olha, para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica pago o divórcio e novo casamento. Isso é uma afirmação aqui do autor, né? Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. Hoje, pelo andamento das coisas, a gente pode ter interrogação nisso aqui. Quando fala que para o descrente, qualquer razão ou motivo justifica. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo um momento, irmãos, isso é um alerta para todos nós, que muitas dessas coisas que nós deveríamos estar ensinando, apresentando e vivendo o que é correto, não estamos. E aqueles que não são do nosso, que nós condenamos, estão fazendo aquilo que é correto que nós não fazemos. E isso é preocupante hoje para o contexto da igreja. E se você vai para alguns que não são cristãos evangélicos, eles querem preservar o casamento, eles querem manter ele fiéis, né? E às vezes no próprio contexto cristão evangélico está tendo essa dificuldade de aceitação, de entender, de compreender. Por isso que eu ponho uma certa interrogação aqui por essa mudança que está ocorrendo, essa inversão que está ocorrendo, né? E isso, infelizmente, no nosso meio. Eu acho que para a escola dominical, como a escola dominical, ela não é um curso teológico em si, né? Ela, embora tenha teologia, mas ela é o cotidiano da igreja, aquilo que você vai enfrentar mesmo no seu dia a dia, né? E isso é algo que nós percebemos, é por isso que eu acabei de dizer. Uns estão no terceiro, quarto, quinto casamento e vai por aí toda a situação. Claro, não estou aqui pormenorizando, né? Cada caso é um caso, tá? Mas sabemos que há uma banalização, sim, uma normalização das questões. Nós começamos a perceber que aqueles que estão de fora estão querendo preservar e quem está dentro não quer. Você vê até um grupo aí que está lutando para ter casamento e você vê o nosso meio que era duro, já não estão querendo mais manter o casamento. Vocês estão me entendendo, né? Há um grupo aí, né, que estão lutando que quer se casar. Aí você vem para dentro da igreja, a turma querendo
largar, querem separar por qualquer situação. Então você vê uma certa inversão aqui. Então nós temos que voltar a isso realmente ao plano original de Deus. Porque essa normalização está levando as pessoas, por qualquer motivo, a simplesmente se separarem. Então, é um alerta que a gente dá aqui, né? É um alerta que nós damos aqui. Eu sempre, só para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou usar outro contexto para exemplificar isso aqui. É a mesma coisa que você vê hoje dentro do nosso contexto, da cultura da juventude, né? E aquela situação de se preservar para o casamento, não é isso? Aí o que você vê hoje? Você vê um grupo, por exemplo, um grupo católico, por exemplo, de muitos jovens que fazem voto de casar em virgem e fazem questão de propagar isso. E às vezes, no nosso contexto, nosso meio, nós estamos tendo dificuldade com isso. Quando coloco uma interrogaçãozinha aqui, né, quando afirma que o descrente justifica, mas se formos olhar, a coisa está ficando um pouco complicada. Né? Claro que há alguns declaradamente aí, da mídia e tudo mais, que querem viver a promiscuidade, mas não reflete realmente toda a sociedade lá fora também. Né? Querem colocar isso. Mas vemos muitos que estão no caminho inverso. Tá? Aí ele coloca algo aqui, né, o autor, que fala: trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Infelizmente, não está sendo prática normal somente no mundo. Essa é a minha, aqui a minha colocação, a minha indignação, tá, irmão? A minha indignação aqui. Tá? Porque nós vimos isso acontecer muito no nosso meio. Eu já vi acontecer muito. E aí, dentro da questão não só pastoral, até como psicólogo também, o que você observa? Que a pessoa... e aí a rede social ela tem causado aí muitos divórcios, muitas separações. A rede social ela fez isso. Embalada agora com a questão da própria pandemia, né, que ficou todo mundo junto em casa, piorou mais ainda. Era para ser o contrário, né? Mas piorou mais ainda. Os consultórios ficaram cheios, o meu ficou cheio. Porque está todo mundo junto, né? Então agora ficou mais difícil. Só que o que geralmente se coloca? A pessoa, a legitimidade disso, a legitimidade. Porque eu encontrei uma pessoa e eu me apaixonei, estou apaixonado e ninguém manda no coração, o que eu posso fazer? Deus sabe do meu coração, né? Eu me apaixonei. Então o camarada lá, com seus 50 anos, 55 anos, 60 anos, se apaixonou, né, por uma de 20, de 25, de 30 anos, e é até apaixonado. Então isso dá base para ele deixar largar a sua esposa e fica, como está colocando aqui, né? Estou dizendo o que o autor da escola colocou aqui: trocar a esposa por uma mais jovem, né? Ou a mulher abandonar o marido por um mais rico. Né? Então você vê que está essa história, porque eu apaixonei, ninguém manda no meu coração. Eu sempre falo o seguinte, engraçado, apaixonou agora, né? Mas você vê que há casos que, às vezes, é uma mulher que caminhou com essa pessoa a vida toda, em momentos que não tinha nada, momentos de escassez, momentos de falta, momentos até de necessidades. Eu conheci algumas mulheres que se matavam de trabalhar para ajudar o marido, mas se matavam de trabalhar, andando a pé, andando, sabe, se matando mesmo, virando para ajudar em casa, ajudar o marido. Aí passa o tempo, esse marido consegue alguma coisa melhor na vida, um emprego melhor, ganha o seu dinheiro, tem seu carrinho, sua casinha nova, vai disputar com quem? Com a novinha. Infelizmente é o que tem acontecido por essa normalização e essa banalização do casamento, nós estamos vendo hoje, até no nosso meio mesmo, infelizmente. Eu falo no caso, estou dizendo, caso que eu presenciei. Estou dizendo caso que eu presenciei. Que eu acompanhei. A mulher ralou a vida toda, aí se acabou, ficou velha, e no final de desfrutar algo bom, o marido deixou e pegou uma bem mais nova. Por quê? Apaixonei. Me apaixonei. Tá? Por que eu disse que a rede social contribui para isso? Porque hoje é um caso que eu tenho tratado bastante, onde eu tenho ido, tenho falado bastante dentro da palestra para homens, na parte de saúde emocional. Sabe o que ocorre? Por que isso acontece? Facebook ou qualquer outra rede social. Há muitos casos, por exemplo, que a pessoa ela está aqui hoje, vou separar aqui porque ela está aqui, 2022,
talvez 20, 30 anos de casado, ou 15, que seja o que for. Aí, por causa da rede social, ele encontra ou acha aqui aquela antiga namorada, ou aquele antigo namorado, cada mulher, lá na época de 18, 19 anos, que era uma paixão na época. Eu nunca mais vi outras vidas, tudo bem. Então, o Facebook fez o quê? Você está aqui, ele acha aqui, você não acha, essa que está aqui acaba achando ele. Né? Então, é algo mais ou menos assim. E aí, muitos casamentos se acabaram aqui. Porque esse aqui, viu aqui, estou apaixonado, largou a mulher e voltei para o meu antigo amor, que era com ele que eu tinha que ter ficado. Né? Só que, eu já tratei alguns casos assim. Veja bem, se você está aqui, na sua memória, essa relação aqui, de 18 anos, a 15, 20 anos atrás, e você não teve mais nenhum momento com essa pessoa, na sua mente, na sua memória, que você tem é desse momento aqui da paixão louca, sei lá, como pode ser chamada daquela época. E como passou 20, 30 anos, você não tem mais contato nenhum, e aqui você tem esse gatilho, automaticamente a sua memória ela vai puxar para aquele momento aqui, e o seu corpo vai acabar sentindo aquilo ali mesmo, como fosse daquele, o cavalo vai pensar que ele tem 18 anos de idade. E vai sentir tudo aquilo, aquela situação toda, e confunde as coisas aqui. Confunde as coisas aqui, e muitos acabam se perdendo. Se não se perder, mulheres ou esposa do marido que ficam aí com peso de consciência por certas situações. Tá? Eu só estou dando um dado aqui mais científico para entender que o que acontece na cabeça, no cérebro, na mente, a questão que é essa, porque a sua memória vai puxar aqui. Então, pode ficar tranquilo, você não está em pecado, você não é demônio na sua vida, tá? É que a sua memória puxou aqui, mas isso é tratável, isso, né, com fé em Deus, fique tranquilo. O problema é quando a pessoa não consegue lidar com isso aqui, e acaba esse casamento aqui, e percebe que aqui era só uma paixão, não tem amor, e acaba aqui também, e aí vira uma situação complicada. Né? Por causa disso, muitos casos de divórcio, muitas situações, dessas trocas que às vezes ocorrem e tem trazido um prejuízo muito grande para a vida das pessoas. Ou o contrário, né? Falando aqui do homem que troca para o mais jovem, ou às vezes a mulher que quer um marido mais rico, famoso, parece que são pratos normais do mundo, mas infelizmente também tem se tornado em nosso meio. Né? Então, claro que isso não é moral, né? No caso de pastores, aí ele vai dizer, além do aspecto legal, dessa levar em conta, sobretudo o aspecto moral do divórcio. Tá? Alguns divorciam, mas nunca deveriam ter feito isso, porque tem um preço alto a se pagar. Emocional, espiritual, pessoas se machucam, filhos, muita gente se machuca nessa situação toda, né? Não é algo que traz muitas sequelas para a vida da pessoa. Aí você começa você tem que tratar dos filhos, trata de crianças. Quantos casos eu já tive de crianças, de adolescentes, entendeu? Que tinha a sua vida ali, por que isso aconteceu. Então, várias situações que ocorrem, que maculam a vida dessa família, dessas pessoas, e todos acabam sofrendo com aquilo que acontece. E há casos sérios, casos até de perdas por causa disso, transtornos que aparecem, às vezes não aceita a separação, entendeu? É aquela dificuldade toda, é muita dor, é muito sofrimento, decepção, frustração, até no campo da religiosidade mesmo, porque Deus, mas foi Deus que falou, foi Deus que prometeu, Deus que... E agora? Não era Deus, o que está acontecendo? Por que Deus não traz? Por que está acontecendo comigo? Então, são muitas sequelas, não só emocionais, mas principalmente espirituais. Alguns chegam até a desviar, já não creem mais em nada. Óbvio que aqui, cada caso tem que ser tratado, analisado. Quando alguém diz assim, porque foi Deus que falou que aconteceu. Eu sempre digo, olha, eu não vou dizer para você que não foi Deus que falou. Mas não é porque Deus falou que eu cruzo os braços e vamos de qualquer maneira. Deus fala, mas você tem que cuidar daquilo que Deus fala. Cuidar daquilo que Deus te deu, que se você não cuidar, você pode perder. Aí vai jogar a culpa para o Senhor ou Deus até falou, mas você tem que saber lidar com essa situação. Então as sequelas são muito grandes, e nós vamos falar já a respeito disso também, mais atualizado. Eu só estou procurando segmentar aqui, mas o que acontece realmente na vida das pessoas e qual é a forma que principalmente os líderes, pastores tratam disso. E aqui eu abro um parênteses para dizer para vocês que não porque querem, mas muitos líderes, poucos,
não estão tendo condições de lidar com o que está acontecendo no mundo atual hoje. Estão tendo dificuldade de lidar com aquilo que está aparecendo. Em todos os campos nós vemos aí, principalmente na sexualidade. Não estão preparados. Alguns estão. Ou alguns estão acordando para a realidade. Eu vou dizer por mim, eu tenho muitos pastores que enviam suas ovelhas para um tratamento psicológico comigo. Há algum tempo atrás seria impensável, vocês sabem disso. Seria impensável algum tempo atrás. Não, vamos orar, vamos repreender esse demônio. Isso não tem não, então, psicólogo, misericórdia, Deus nos livre dos psicólogos. É que eu já ouvi até. Mas hoje muitos pastores já entenderam isso. Já compreenderam, estão buscando ajuda e, graças a Deus, temos tido êxito naquilo que fazemos com casais e várias outras situações que têm ocorrido na vida das pessoas. Então é importante que estejamos preparados, né? Porque essa é a realidade hoje. E o divórcio, a separação, essa normalização é uma questão muito atual nos dias de hoje que precisa, de fato, ser bem entendida, bem trabalhada e, acima de tudo, devemos preservar o amor, né, para o outro, né, que eu vou falar no final aqui. A pessoa que está diante de mim. Independente do que está acontecendo, há uma vida, né, que está ali. E claro, e vamos fechar depois com algumas, não concessões, mas algumas situações que, de certa forma, elas até permitem que haja esse tipo de situação ou de uma separação. Glória a Deus. Jonas, quer falar alguma coisa, Jonas? Achei muito interessante, irmão João Paulo, pastor Flávio, a questão que o senhor trouxe dessa interrogação que é cabível aqui, né? Será que isso realmente é o que se passa apenas lá do mundo, lá fora? Ou tem entrado alguma sutileza de Satanás no seio da igreja, fazendo com que nós passamos a praticar o que o mundo, até alguns, não estão praticando? Eu acho interessante o pastor levar isso para a sala de aula. Só lembrando, pastor Flávio, que essa aula vai ficar salva e vai descer para o canal do YouTube. Então, mais pessoas terão acesso a ela e muitos professores. Essa questão aí, irmãos, a gente tem que ver o contexto atual da igreja para não ficar perdido nos argumentos. Realmente é para o mundo, é algo natural para o mundo e você vê que é anormal para a igreja. Se nós estamos vendo isso no seio da igreja, estamos vivendo uma anormalidade. Não tem nada de normal nisso aqui. Interessante, desculpe, aqui nós colocamos a sutileza, não é? Só que está chegando um ponto que não está tendo sutileza mais. É importante de trabalhar. Escandaliza, né? Ela nem é sutileza. Ela começa com essa sutileza. Mas às vezes chega um ponto, não é nem sutileza mais, está escancarado mesmo, já passou da sutileza, né? Lá para fora não tem sutileza nenhuma mais, né? O problema é dentro do nosso contexto, essa sutileza dessa normalização, só que em alguns lugares, alguns aspectos, já não é sutileza mais, já está mesmo, a tentativa já de promulgar, de uma aceitação e de uma reinterpretação, isso dentro do nosso contexto. Então é o grande perigo, né, que a igreja viu no dia de hoje. E essa situação, saindo da sutileza para algo mais, para essa realidade maior, acaba se tornando comum realmente, porque talvez aconteceu o que está acontecendo. Hoje é uma geração chegando e tudo mais, e parece que tudo é normal, e não é normal. Não podemos tentar isso, mas parece que é, né? Porque está tão banalizado hoje, né? Banalizado demais, que tem alguns por aí que nem, a cara nem brilha. É incrível como, sabe, não tem aquela aceitação, não tem aquela coisa de eu errei, eu pequei. Não, você vê uma altivez assim, ó, de cabeça para cima, não é? E ainda joga pra gente ainda, você que está me julgando, você julga, você que julga, eu não estou julgando ninguém, quem julga é a palavra, eu não. E eu tenho que cuidar também, que a palavra ela aponta para mim também. Mas ou você vê essa sutileza estão justamente aí, está virando algo diferente. Então a pessoa acha um respaldo para separar mesmo, porque eu me apaixonei, gosto de outro agora e vou viver minha vida, mas estou com Deus está comigo, Deus me conhece, Deus sabe meu coração. Mas você que me julga, é você que tem a saia comprida, é você que tem paletó e gravata, que vive a religiosidade, eles querem trazer a culpa para nós, que estamos procurando defender essa normalidade que nós cremos. Entenderam? Então é um perigo muito grande para a igreja hoje. E isso
está ocorrendo em todo lugar, infelizmente, e os pastores, óbvio, estão passando situações muito difíceis. Quando ver, e o pior é quando entre os próprios pastores acontece a mesma coisa, aí fica pior ainda, né? Justamente. A liderança tem contribuído para muitos problemas no seio da igreja. Não todos, né? Mas muita liderança, sim. E, inclusive, a gente tem que observar que esses ataques de Satanás, que é o tema geral da lição, dá-se a tudo que é contra aquilo que Deus instituiu. Então, quando a pessoa vive dessa forma, você pergunta, mas o que diz a palavra de Deus? Porque você só está dizendo que eu sou contra você, que eu estou te acusando, mas vamos voltar ao princípio, né? O que diz a palavra de Deus? Só para finalizar aqui, pastor Flávio, o texto da lição número 1, ele fala o seguinte, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Eu disse aqui na última aula que essa expressão fé aqui, o senhor conhece bem o grego, é convicção da verdade, não é apenas firmeza, não é apenas fé, é convicção da verdade. Então, por que as pessoas caem nessa sutileza de Satanás? É quando elas abandonam a verdade do que é a palavra de Deus e passam a viver aquilo que eles almejam por causa de um desejo sexual, por causa de uma falha que cometeu e não quer reconhecer, como o senhor disse, né? O rosto até brilha, né? Como se fosse um anjo de luz. Abandonaram a fé. Apostatar aqui é você abandonar a verdade, a convicção da verdade. Quando você vira as costas para isso, você está virando as costas para Jesus. Então, um divórcio, por qualquer motivo, torna-se algo comum, normal, banal. E aquilo que nós pregamos como verdade torna-se obsoleto para eles, passageiro, é verdade, porque agora eles têm uma reinterpretação daquilo que Jesus falou. É uma sutileza, é um perigo, é um ataque de Satanás à igreja, e nós temos que, com a escola bíblica dominical, olha a importância, né, da escola bíblica dominical, olha a importância desse trimestre, defender a igreja e não permitir que isso se alastre no seio da igreja. Ótimo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, segundo tópico, graças a Deus, aprendemos coisa fundamental, né? Falamos aí a respeito do pastor mesmo falando diferente, da importância, né, de um bom psicólogo, principalmente cristão, né, no auxílio de aconselhamento, às vezes de pastores, de membros que chegam a um estado que nós vemos que, querendo ou não, o divórcio ele traz problemas psicológicos, porque uma vida, tem pessoas que viveu 20 anos ao lado e do nada, de repentemente, o casamento acaba, isso abala, mexe com o emocional. E muitas vezes pessoas deixam a fé, acabam desviando pela falta de ter alguém preparado, né, para ajudar nesse momento de dificuldade. Então nós vemos, muito obrigado, pastor, trazer isso, e a importância, né, como o Jonas falou, da escola bíblica dominical, de trazer esse assunto que eu acho fundamental para a igreja, que nós vemos que o casamento ele é um dos pilares da igreja. Porque se as famílias estiver desestruturada, a igreja vai estar desestruturada. Então, nós vemos, se a família estiver fortalecida, a igreja vai estar fortalecida, porque a igreja começa no lar, começa ali no casamento, começa na união ali da casa, do casal cristão. Eu acho fundamental essa lição que esse pastor, esse comentarista trouxe para nós. E temas necessários. Nós vemos hoje essa banalização daquilo que aquilo que é santo, imaculado, se tornando algo profano, algo comum, algo sem nenhuma importância e sem nenhuma entendimento do real sentido de ser algo que Deus prioriza. Deus, ele ama a família. E por isso que ele sempre levantou e levantará homens capacitados para defender essa base. Então, que Deus nos ajude ali no domingo para poder trazer essa riqueza, esse ensinamento para os alunos, e também que os professores venham a pegar, né, esses subsídios, esses aconselhamentos, essas referências, para poder agregar e melhorar e trazer uma riqueza para a sua aula. O último tópico, irmãos, vai falar sobre o divórcio e a prática pastoral. Esse terceiro tópico,
ele contém 2 subtópicos também. Essa lição, se os irmãos perceberam, todos os tópicos têm 2 subtópicos, e trazendo o assunto fundamental. Esse terceiro vai falar sobre, primeiro subtópico, a pessoa do divorciado, e o segundo, o divórcio e o divorciado como cristão. Então, a primeira, a pessoa do divorciado, e o segundo, o divorciado como cristão. Amém? Pode comentar, pastor José. Se me permite, antes do pastor Flávio dar início à sua explanação aqui, que privilégio os professores irão ter quando assistir esse vídeo, de agora escutar um pastor que é psicólogo. Então, o pastor Flávio, ele atua tanto na área espiritual, como na área humanizada, né? Tratar sobre a mente, a ciência, a ciência humana, que trata da psicológica da pessoa. Então, o pastor Flávio conhece tanto a questão espiritual, como a questão social e até psicológica de alguém chegar divorciado no gabinete pastoral, tanto quanto no seu consultório. Então, eu acredito que nós teremos aqui um privilégio de recebermos aqui ensinamentos que não são todos que podem fazer, porque nem todos são pastores, nem psicólogos, né? São poucos. Pastor Fábio. Ótimo, muito bem colocado, Jonas. Eu creio que as ciências estão aí, né, as profissões, e eu creio que Deus também nos capacita dessa forma. Às vezes a dificuldade de muitos de compreenderem isso, hoje mudou bastante, eu até brinquei aqui, mas é uma realidade. Eu lembro que eu fui numa igreja há um tempo atrás, há alguns anos, né? E o pastor me apresentou, você está me apresentando agora, né? Eu lembro que o pastor, está com o pastor Flávio, que é pastor, é teólogo, é psicólogo. Aí eu vi lá no meio da igreja assim, misericórdia. Misericórdia na igreja. Então, nós sabemos que havia uma rejeição maior sobre esse profissional, né, na igreja, mas hoje, repito, está mudando muito, graças a Deus por isso. Eu falo de experiência própria, da forma como nós podemos ajudar as pessoas que vêm até nós como profissional, né? Claro, entendendo que quando a pessoa me procura como profissional, eu vou atendê-la como psicólogo, né? Como psicólogo, estou dizendo que como é importante a psicologia enquanto ciência para ajudar a pessoa, tanto de fora quanto de dentro, entendeu? E, claro, e a partir daí os pastores vão cuidar da parte espiritual, obviamente. Mas quão importante tem sido um privilégio para nós podermos atuar e trabalhar, né, como Deus tem feito conosco. Nessa parte final, que é da prática, o divórcio, a prática pastoral, ele fala no primeiro ponto aqui da pessoa do divorciado, e já diz aqui da pessoa, é uma pessoa, né? É um ser humano que está ali. E às vezes muita dificuldade em enxergar esse outro lado na vida das pessoas. Eu até comentava hoje, agora, antes de vir para cá, para vocês terem uma ideia, eu falei com o Jonas, eu estou numa maratona com uma igreja aqui da Assembleia de Deus, mesmo, em Taubaté. São 4 segundas-feiras, estou falando para adolescentes e jovens, né? Sobre temas como depressão, ansiedade, sexualidade, relacionamento. Olha, isso na igreja, isso é um marco, né? Estou indo como psicólogo, né? Como psicólogo primeiro, tá? Então estive hoje com eles também, trazendo todas essas abordagens, falando justamente sobre isso. O que eu disse hoje, que às vezes, dentro de algumas situações, muitos dizem, não, vamos orar. Vamos pôr a mão, vamos expulsar os demônios. Amém, tem que orar. A primeira questão é de fato a oração. Vamos expulsar, tem que ser expulsado, tudo bem. Mas não é somente aí que fica, porque eu tenho que entender que aquela pessoa que eu orei, ou que algo saiu da vida dela, ela tem que continuar da sua vida. E como é que está a questão emocional dela? Imagina uma pessoa que a vida toda foi ali oprimida, opressão maligna, aquela coisa, toda a situação que ela viveu. Expulsou, acabou. Não, agora tem uma vida para ser cuidada ali. E muitos, por não entenderem isso, acabam prejudicando, a pessoa retorna, às vezes, às mesmas situações, porque não foi tratada. Há uma continuidade. A parte espiritual e tem a parte emocional, que entendemos hoje que ela, de fato, é necessária. Então, a pessoa que passa por esse processo, ela tem sequelas emocionais muito fortes.
Não somente ela, como eu disse, a família, filhos, todos passam por isso. Quem já passou por processo de divórcio sabe quão traumático, como diz o autor, isso é. Rejeição, medo, abandono, que fica presente na vida da pessoa. Eu sempre coloco o seguinte, as pessoas não são iguais. Você está num relacionamento, num casamento, por exemplo, tem a sua esposa e tem você com o marido. E eu sempre falo assim, casamento não é fusão. Não é fusão. Casamento é união. Né? Como diz, e quem uniu, aí por exemplo, que Deus uniu, Deus não fez uma fusão. Tá? Ele uniu de tal forma que está ali que somente ele separa, aí vem pela morte. Né? Mas por que união? Porque tem uma parte e tem a outra. São duas pessoas, às vezes, bem diferentes, que se unem. Né? Um aguenta mais, outro aguenta menos, um tem uma situação, um tem um contexto que veio ali, contexto familiar, contexto cultural, religioso, tudo, e se unem. Então não são iguais. Então nessa dinâmica, às vezes, de uma separação, às vezes um sofre mais do que o outro. Enquanto um vai, está tudo bem, já está em outra, o outro fica. E aí vem as sequelas. Então, aí chegou para nós, pastor, temos que acolher, temos que amar. Primeiramente, não é nem apontar, não é nem julgar, é acolher essa pessoa. Não olhar para ela com esse olhar já, né, discriminando aquela coisa, não. Eu preciso acolhê-la, porque é uma vida que está ali que precisa, de fato, ser tratada. Né? Então, os divorciados, sejam eles fora ou dentro da igreja, devem obter aconselhamento pastoral, né? E acompanhamento psicológico também não deve ser negligenciado. Então, o pastor vai acompanhar, o pastor vai fazer o que tem que ser feito, mas, se é possível acompanhamento psicológico, vai ajudar, vai somar também com o trabalho que ele está fazendo. Porque vai chegar num ponto que o pastor vai ter um limite. Porque fica a situação, como alguns dizem, eu não sei o que está acontecendo, mas eu já orei, e vai estar a mesma coisa, então, porque a questão não a oração é importante, mas precisa de algo mais, que tem que ser tratado, e um profissional da área terá condições de fazer isso. Então é importante que se busque, para que a pessoa não sofra tanto, porque eu acompanho alguns casos, eu já tratei de alguns casos, e é lamentável, é muito triste, há pensamentos suicidas, desistir da vida, desistir de tudo. Eu já vi casos da pessoa, olha, eu quase que joguei o carro contra o caminhão na rodovia, né, para acabar de vez com a minha vida, por uma questão de separação. Né? Enquanto o outro estava levando a vida bem. Então, são diferentes. Então, precisam de fato serem tratados, muito bem trabalhados. E relacionado ao divorciado como cristão, aqui diz, é um grande desafio para os pastores da atualidade, porque isso é uma realidade. E você precisa trabalhar, você precisa cuidar, você precisa também acolher, e não aquela questão do apontar, não é? Tem que ser trabalhado. Agora, nessa situação, e aqui eu vou abrir acho que o autor não falou aqui, né, mas nós colocamos, na questão do divórcio, nem todos aceitam isso, nem todas as igrejas, mas grande parte entende isso, principalmente eu acho que a Assembleia de Deus também entende dessa forma. Vamos dizer que quando a pessoa ela vem, né, fora do contexto evangélico, ela se converte, mas ela vem por um processo de divórcio, ou com um processo de divórcio. Então, é visto de uma forma, quer dizer, a pessoa não tinha conhecimento de nada e vem, aceitou Jesus. O que vai fazer agora? Vai deixar? Não, ela é aceita, claro, e a partir daí ela compreende como é que é a vida dela. Claro que se luta para que haja retorno, reconciliação, mas se vem de fora, não é imputado isso que nós estamos colocando aqui, da situação do pecado, do adultério, e coisa desse tipo. E quando é dentro da igreja, são cristãos, já tem conhecimento, há uma certa, uma outra forma de agir relacionada a isso. Que diz, já são conhecedores, sabem, e praticaram isso, então incorre no erro, incorre no pecado, né? Incorre na questão de adultério. Só para deixar isso aqui, eu creio que os professores podem trabalhar, ou vai ser perguntado, né? Vai ser perguntado isso. Aqui é de fora... O pastor me dá só dá
Eu ia até fazer essa pergunta, porque infelizmente vai ter no domingo. Essa pergunta que um cristão que é casado, de repente ele se divorcia da sua esposa ali e desvia. Só que depois ele retorna, se arrepende, volta para o meio da igreja, e como que a igreja deve, não tem mais salvação para ele? Ou a igreja deve acolher? Como que devemos comportar diante dessa situação? Porque são fatos que nós estamos sujeitos a acontecer dentro da igreja. E o pastor tem que estar preparado para poder pegar uma situação dessa. Justamente, então, olha que interessante, né? Que situação em que se vive, né? Coisas que acontecem, e essa e outras coisas mais que acontecem nos contextos. Então você vê, a pessoa está, eu entendi, né? Divorciou dentro da igreja, desviou. Aí voltou novamente, né? E continua divorciado. Bom, aqui, irmão Paulo, onde nós entramos, então eu coloquei para você, nem todos abraçam a mesma ideia. Como eu disse, nós temos alguns que são bem mais radicais, que vai dizer que ele tem que voltar para a mulher dele atual. Mesmo se ele voltar para a igreja, ficou no mundo e voltou, e divorciou dentro, entende que ele teria que voltar para a esposa dele atuar, que ele tinha antes. Né? Isso, alguns pensam dessa maneira, outros são bem mais radicais do que isso. Tá? Claro que cada igreja tem o seu posicionamento, eu creio que a Assembleia de Deus tem um posicionamento quanto a isso, né? Ela tem esse posicionamento, e até onde eu sei, eu creio que é aceito. Entendeu? É aceito como que desviou, foi, voltou. Tá? Então é outro momento, é outra situação, se converteu de novo, assim, e eu sei que dentro desse contexto é dessa forma que é. Mas nós sabemos que alguns ministérios não pensam dessa maneira, e até mesmo dentro da nossa própria igreja, mesmo que seja aceito, tem os irmãos na sua individualidade que não concordam, né, que também não aceitam. Né? Então nós sabemos disso. E tem as opiniões, claro, penso como eu tenho minha opinião pessoal a respeito disso, né? Mas respeito os demais que pensam o contrário, mas que eu sei até onde que a maioria é aceito nesse contexto. Tá? Se ele desviou e retornou, vai ter que voltar para a esposa, porque às vezes já está casado com outra, várias situações, né, que acontecem. Então e como o autor coloca aqui, cada situação deve ser analisada criteriosamente. Quando eu falo comigo sobre essa questão de divórcio, olha, tem que analisar caso a caso. Né? Não tem uma forma para um só, ou para todos. Né? Tanto nós vemos que o próprio Paulo vai trazendo isso depois, situações que ocorrem. Então, eu creio que os casos eles têm que ser muito bem analisados. E, claro, levado a plenário, levado para o próprio contexto da igreja, para a decida. Aí nós entramos já na dinâmica do regimento da igreja, do credo da igreja, ou do regimento, aliás. Né? Como é que lidamos com essa situação? Então, eu creio que dentro da própria conversão da Assembleia de Deus, deve rezar algo a respeito dessa situação. Então, eu creio que isso fica mais a cargo mesmo dos ministérios, das igrejas, para que possam dirimir sobre essas questões. Eu posso ter opinião pessoal, o João pode ter uma, o irmão pode ter outra também. Mas dentro do contexto que nós estamos, né, a gente procura acatar aquilo que o ministério em si ele apresenta. Tá? E aí, quando ele coloca aqui, analisar caso a caso, com muito cuidado, né, para que não seja visto como alguém que não deixar de ser amado por Deus, mas também não posso esse amor ser justificativa para anular a justiça de Deus. Aqui nós entramos naquilo que o João começou a falar agora há pouco, questão de apostatar. Nós sabemos que um dos marcos hoje da volta de Jesus é a grande apostasia que está aí, está chegando. Né? A apostasia tem tomado conta de muitos. E nesse contexto, as pessoas querem legitimar o pecado, usando até mesmo a palavra de Deus. Mas ele quer legitimar, ele quer arrumar um jeito de continuar pecando e ainda ser aceito pela palavra ou ser aceito por Deus. Então, o apelo maior é o amor de Deus. A você não tem amor que está me julgando, mas Deus não, Deus me ama. Deus me aceita como eu estou. Isso não é verdade. A minha Bíblia não diz dessa maneira. Deus aceita sim, quando você vem, ele te aceita como você vem, mas a partir tem que ter mudanças. Tá? Então, quando se usa esse amor de Deus para justificar, é um erro. E muitos usam para isso. Deus me conhece, Deus sabe do meu coração, que agora eu estou amando outra pessoa.
ou já estou amando a terceira outra pessoa, mas estou amando. Né? Então a pessoa quer se convencer de algo, né? Quer se convencer de alguma coisa. Isso não é lícito, não é correto quando eu uso o amor de Deus como justificativa para o meu erro. Tá? E acabo jogando a culpa para Deus. Né? E isso já é bíblico também. Tá? Lá em Gênesis está bem claro para nós. Quando Deus disse para Adão, Adão, por que você fez o que você fez? Então, senhor, foi a mulher que soube deu. Mas assim, eu nem pedi, só deu. E essa mulher me enganou, então a culpa é minha. Mulher, por que você enganou? Por que fez isso? Então, senhor, é a serpente, né? Caiu em cima, né? Você deixou eu vir para cá, acabou me enganando. Então, essa rolagem acontece desde o início, né? De tentar justificar, posso que seria tão mais simples, né? Eu errei, eu pequei, eu me perdoo. Mas vemos que a dificuldade que o homem tem quanto a isso. E quer justificar porque ele quer continuar no erro. Aí vem aquilo que o Timóteo disse lá, né? Final dos tempos, isso iria acontecer. Pessoas que amontoarão para si pessoas que falam que quer ouvir. E hoje isso está de monte. Hoje a gente tem o chamado personal trainer, não tem? Não é isso? Personal trainer? Tem personal trainer também. É o pastor pessoal. Artista, por exemplo, tem pastor pessoal, você pode ver. Onde é que o camarada está? Tem um pastor lá. É o meu pastor que disse. É o meu pastor orou por mim. O meu pastor disse que não tem nada a ver. Eu posso ficar com quanto eu quiser aqui de porta no meu coração. E vai se passando. Infelizmente, muitos desses que são ditos evangélicos, eu não vou citar nomes aqui, é claro, mas que fizeram um desserviço para a igreja, principalmente para a juventude, que ficava idolatrando essas pessoas aí para da mídia, cantoras e tal, e depois descobrimos que, quer dizer, nem falar de Jesus a pessoa quer mais. Tá? Mas quantos influenciaram? Isso dentro do nosso contexto, dentro do nosso meio. Tá? E qual que é a justificativa? Ao amor. Né? Deus é amor, você que não ama. Então eles não sabem que o tipo de amor que é o amor de Deus, não é justificar para o erro. Então, muito nisso aí, voltar para a questão do próprio divórcio, separação, também entra no mesmo caminho. Que Deus é amor, você não pode julgar, que você não sabe da minha vida, e por aí vai. Então, muitos hoje estão aí que vão falar aquilo que você quer ouvir. Muitos vão falar aquilo que você quer ouvir. Tem muita gente por aí que só prega coisas motivacionais. Eu sou psicólogo, problema nenhum, trabalho com coach e tudo mais, mas tem muitos aí que só trabalham motivacional e o nosso caso não é motivacional em si. A Bíblia é bem diferente das questões motivacionais. É perder para ganhar, né? É desistir para vencer, né? Não ter para ter, é sofrer para ter paz. Você ganhar para crescer. Está bem. Então, não é bem assim, mas enfim. Só que nessa situação toda, que hoje nós temos aí, estamos aí na rede, tá? Estamos falando aí, pessoas nos ouvindo, então tem pessoas que abrem ali e ouvem aquilo que querem ouvir. Agora vem cada pessoa em pecado, uma situação assim, ouviu alguém pela internet falar algo e ele se convenceu que Deus estava com ele naquilo que ele estava fazendo, que era o pecado de adultério. Estou adulterando, mas Deus está comigo. Porque eu ouvi alguém falar algo e... Então, quer dizer, fala aquilo que eu quero ouvir. Né? Então, acaba normalizando, né? Já nem se utiliza mais agora, né? Mas acaba normalizando essas coisas que não são, de fato, normais. Mas, para fechar, que eu acho que é importante nós colocarmos aqui, alguns casos, tem que ser analisado caso a caso, que há alguns casos sérios, né, que tem que ser analisado. Nós temos que pensar a respeito disso. Claro, colocar só em caso de traição, caso de adultério, algo assim que poderia haver a separação contra um novo casamento. Okay? Mas nós temos casos hoje muito sérios, casos de agressão física, casos de agressão psicológica, chegando a alguns pontos de haver até morte. Então, os pastores precisam debruçar sobre isso, falar mais sobre isso. E se vê alguém para mim assim, olha, esse homem vai me matar. E eu vou dizer, vamos orar, irmão. Aguenta firme. Tá? E vai aguentando. Olha, esse homem vai me matar. E às vezes mata mesmo.
Tá? Então, entrando numa situação, aí fica depois o próprio pastor que está a situação, né? E agora? Ela vem a mim, falou, claro que vamos aconselhar, vamos orientar, vamos orar, mas nós sabemos que há casos extremos que você presencia. Há casos você presenciar mesmo, casos que vai para a delegacia, vai para a cadeia, vai para... o cara quase matou a mulher, entendeu? Há casos muito sérios acontecendo. Não só a questão física, como a questão psicológica também, que às vezes é até pior. Né? A questão psicológica, a pessoa está morrendo ali naquele relacionamento, está se acabando. E aí eu lanço isso também aqui, né? Fica aquela situação de não, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. E eu já vi cada pessoa surtar, que vive hoje a poder de remédio. Porque não aguentou essa pressão toda. Ou analisar e pensar no que pode ser feito, como deve ser feito, ou vamos dizer assim, essa ajuda para esse casal, então, né, uma situação como essa, mas fica difícil porque às vezes alguns são muito duros, né? Aquela que são duras servidas, né, que não aceita correção, não aceita o contraditório, infelizmente tem, principalmente relacionado a nós homens, aos homens, muitos que não aceitam o contraditório, ele coloca uma coisa na cabeça, aquilo ali acabou. Você pode falar o que for, que ele ainda vai dizer e ainda vai usar a Bíblia ainda para poder respaldar o que está dizendo ali. Tá? E essa pessoa fica e a pessoa vai entrar em depressão profunda, poder de remédio, algumas mulheres morrem, tem casos de homens também da mesma forma que ocorre, por tudo aquilo que acontece na vida desse casal. Então, algo para se pensar, só por esse motivo ou tem outro? Meu marido vai me matar, meu marido vai... O que eu faço? Isso é algo que muitos vêm para nós. Ele vem pedir o conselho, né, do que fazer. Então, tem que analisar, como diz o autor, ver cada situação analisada com cuidado. Né? Há um perigo de morte iminente, real, factual mesmo. Então, eu preciso repentar essa situação. Talvez por um momento seria até o afastar mesmo. Né? Pelo menos por um momento. Tá? Ver toda a situação e tentar um resgate ali. Fora isso, ainda há outros casos mais sérios, em que doenças, a pessoa insiste numa situação e sabe que o outro, mas está ali, pode contrair uma doença, pode, situações muito difíceis que a pessoa vive ali, tem que aguentar, tem que suportar, mesmo saber que sabe. Sabe que todo mundo sabe, mas fica ali, a pessoa está ali, se você vê, vai para a igreja, está ali, e é mais crente que todo mundo, mas a vida está toda bagunçada. E sabe a situação, a mulher está ali, e aí vai fazer o quê com essa mulher agora? Correndo o risco de contrair uma doença, chegar a óbito por situações. Então, algo precisa ser muito bem analisado, cada caso. O que eu digo é o seguinte, que nós queremos chegar é uma reconciliação, é trabalhar o perdão, isso em primeiro lugar. Então vamos orar para isso, vamos trabalhar isso. Bom, não tem condições de estar correndo, então eu preciso repensar algumas coisas relacionadas a isso. Porque hoje, infelizmente, acontecem situações dessas. E em alguns casos até acontece para que ocorra isso mesmo. Enquanto fica ali, enquanto fica a pessoa vai resistindo, outras vezes, e o meio que tem para poder mudar essa situação é agressão física, psicológica. E isso, quando, daí estou falando de questão psicológica aqui, quando há casos, e há muitos casos assim dentro da igreja, relacionados com muitos casais, é o chamado transtorno narcisista. Então tem muitas mulheres até sofrendo muito com isso aí. O que é o transtorno narcisista? Né? Como o próprio nome já vai dizer. Quando a pessoa se alimenta da dor do outro. Se alimenta da dor. E se alimenta mesmo. Cria um ciclo ali, já que você não consegue sair. Então, isso dificulta. Eu tive caso, por exemplo, de uma pessoa que perguntou para mim, falou assim, olha, doutor, eu não entendo. O que eu não entendo? De manhã, o camarada quase me matou. Ele me matar, eu tive que correr, tive que me trancar, tive que pegar meu cisto e sair correndo, que a coisa ia ficar feia. E aí saiu e sumiu. Quando chegou mais à tardinha, chega em casa com pão, presunto,
queijo, não sei o quê, bombom, biscoito, aquela mesa, aquele café maravilhoso, e meu bem, sente aqui comigo. Como se nada tivesse acontecido. Tem que orar isso aí. Tem que orar isso aí, tem que orar, né? Vai expulsar alguma coisa aí. É muita coisa. Então, eu não entendo, então parece que amo, parece. Não, isso é um transtorno narcisista, porque o narcisista, ele precisa manter aquilo ali, como ele se alimenta da dor do outro, ele tem que manter o outro ali para ele se alimentar, correto? Ele tem que manter ele ali. Quando ele percebe que a sua atitude da pessoa vai se afastar, ele muda e passa a tratar bem, não porque ele ama, porque ele gosta, porque ele quer manter a pessoa ali. E aí a pessoa cai nessa armadilha, entendeu? Ah, realmente mudou, ele me ama mesmo, aquela coisa toda, e volta de novo, aí passa, sei lá, pouco tempo, acontece de novo. Se alimentou de novo. Se vê que vai perder, faz tudo ao contrário novamente, em 1000 juras. Né? Então, muitos, só que nesse vai e vem aí, pressão psicológica, é coisa, sabe, o que gera no outro, as sequelas que ficam disso aí. Agora, como o Jonas falou, o que eu estou colocando aqui são realidades que acontecem, pode ser tratado? Pode, porque a pessoa queira. Pode ser tratado, porque a pessoa queira. Né? De vir, fazer um tratamento, e ver, identificar que tem e começar essas mudanças. O problema é que muitos, principalmente os homens, têm dificuldade de aceitar. O homem tem muita dificuldade de fazer tratamento psicológico. Tem muita dificuldade. Quando vem, você vem empurrado mesmo. Algumas depois que vem, hoje eu pensei que era assim, tem essa resistência, né? Porque não quer se dobrar, não quer dizer que tem problema, essa questão toda que nós lidamos. Mas quando aceita, quando vem, você consegue ganhar. Eu já tive casos, por exemplo, de casais de igreja mesmo, que houve reconciliação, que tudo mudou. Mas porque ambos aceitaram e entenderam a situação. Quando eu coloquei para aquele marido a real situação, aí compreenderam. Então, os dois continuaram juntos. Então, há condições para isso. Óbvio, como nós estamos colocando aqui, pesca dominical, é um desafio para os pastores. Chegou um ponto que você não tem condições de continuar, procura um profissional. Cristão, né, no caso, e para que ele possa orientar, que ele possa ajudar a identificar o que está ali, o que está acontecendo. Como disse, primeiro que nós queremos a reconciliação, queremos a união. Mas quando chega um ponto que isso não é possível, e aí cabe uma responsabilidade para os pastores, porque se houver uma morte, alguma coisa, quem vai se responsabilizar? Então, são várias situações que devem ser trabalhadas. Eu trabalho com dependência química, o João sabe disso, há 5 anos. Né? Então, muitos casos de mulheres que sofrem com a questão do marido ou companheiro dependente químico. E fica essa situação toda, é muito difícil. Então tem que ser orientado, tem que ser acolhido, mas temos que entender o que é e apresentar a realidade das coisas, tá? Para que não fiquemos fechados numa situação que a pessoa sofre, até perde a vida por causa disso. E não, tem que ser muito bem analisado essa situação, principalmente no campo emocional, no campo psicológico. Tá? Eu sei que eu estou falando aqui, muitos discordam, não tem problema, eu sei que é dificuldade, mas eu estou dizendo a realidade das coisas hoje. E eu também primeiro para a reconciliação, para manter ali o casal. Mas eu também tenho que ter consciência que chega um ponto que tem risco de morte e tudo mais. Então precisa ser, de fato, analisado. Amém. Amém. Só queria pontuar aqui 2 coisas interessantes e agradecer já, senhor, por essa cooperação, né? Irmão João Paulo fará isso também. Mas eu quero pontuar 2 coisas. Esse Deus que ele é essencialmente amor, como diz aqui o comentarista, ele também é essencialmente justiça. Uhum. Por exemplo, Adão peca, recebe o perdão, mas é expulso do jardim e uma espada o impede de chegar à árvore da vida. Deus aplica ali sua justiça. Davi pecou com Batseba, recebeu o perdão divino através do profeta Natan, mas a espada não se apartou de sua casa, inclusive as suas próprias mulheres foram possuídas pelo seu filho, ao ponto dele ter essa sequela de separação. Ele volta para o reino, mas despede essas mulheres para uma casa, a qual ele não pôde mais unir-se com ela. O povo no deserto peca. Deus fala assim, vou matar todo mundo. Moisés fala, não faça isso, Senhor. Conjecturando aqui. Tá bom, Moisés, não vou matá-los. Agora. Mas passaram 40 anos e tombou um por um ali, porque Deus é justiça, ele precisa aplicar a sua justiça. Outros sim,
a questão, pastor, essa questão ela é fundamental, porque eu sou novo na fé, estou começando agora, tenho aprendido muito com o senhor e outros professores e mestres, mas se você omitir a ajuda nesse momento, você pode até estar pecando. Por exemplo, se o camarada está espancando a mulher até a morte, você vai dizer para essa mulher, fique com ele, vai dizer para procurar, já que o camarada não quer servir a Deus, a Lei Maria da Penha, que é um direito dela? Outra coisa, para finalizar aqui e fundamentar na Bíblia, 1 Timóteo 5,8, Paulo diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Camarada nega a fé. Negar a fé é o quê? Se não é apostasia, a convicção da verdade. Pior do que o infiel, porque abandona a sua família, porque não cuida da sua família. Imagina espancar a sua esposa. Imagine maltratar a sua esposa. E quando a gente fala assim, abandonar, quer dizer, abandonar não significa somente você ir embora, né? Você pode estar dentro e abandonou. Está junto ali e está abandonando, porque você não cuida, você não dá aquilo que deveria ser dado, né? Como seria correto. Então, que tipo de fé é? Vem para a igreja e glória a Deus, aleluia, mas dentro de casa não tem condições disso, não é? Algumas sofrem caladas, né? Em outras situações, o próprio Deus age também, tá? Mas são uma realidade hoje que nós temos que estar preparados para isso e saber, como eu disse, né? O aconselhamento, às vezes acaso sim de você encaminhar para a delegacia, ó, dá parte, tem que ser feito. Aí vai me matar, então liga para a polícia. O que eu faço? Ora e liga para a polícia. Né? Ela liga primeiro e ora depois até. Né? Ela vai ligando porque são direitos, né, a questão da segurança da pessoa. Né? Que alguns vão insistindo e acaba. Depois não vê o que vai acontecer. Né? Se vai retirar quem, se não vai, mas naquele momento tem alguma coisa que tem que ser feita. Porque vai deixar o quê? Vai deixar de dar uma facada, vai deixar de te matar, vai deixar ocorrer algo assim. Então, precisamos ter a sabedoria. Mais uma vez eu reitero isso, claro, dentro do trabalho de cada um, de cada pastor, de repente, e vai lá junto, vai orar, vai tentar apartar, né? Isso cada um, eu acho muito válido. Mas é bom olhar tudo isso e saber que ponto que está, para poder orientar, de fato, a pessoa daquilo que ela deve fazer, que é o que ela quer buscar, porque é o momento que fica desnorteado, não sabe o que fazer. Não sabe. Entendeu? Então, aí vem a capacidade pastoral, do aconselhamento, da orientação, chegar e orientar, olha, assim, vamos caminhar assim, dessa maneira, você tem esse direito, entende? E vamos estar orando por você, mas você precisa tomar uma decisão. Como está, não tem condições. Quando há condições, chamar a outra parte, claro, e aconselhar, falar, para que haja mudança, que nós queremos realmente que se mantenha. Como eu disse, há casos que isso é possível, mas há casos que não. Então, aí é a escolha da pessoa. Tá? Maravilha. Bom, João? Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a oportunidade de deixar um comentário também, só para finalizar. O Jonas falou referente daquele que não cuidou da sua família é pior que o infiel. Aí vamos ver que Noé, ele não conseguiu salvar o mundo, mas a sua família conseguiu colocar dentro da arca. Então nós vemos que a preocupação, muitas vezes, não vamos conseguir resolver o problema de todo mundo. Mas se cuidarmos só da nossa família, já vai ser uma grande coisa. Cuidar daqueles que Deus entregou para nós, a igreja, né, que Deus entregou para nós. E lógico, se nós soubermos algum caso de algum problema de divórcio conjugal, tentar auxiliar e direcionar a ajuda mais apropriada. Então Deus abençoe o senhor pastor José Flávio, viu? Foi um prazer ter o senhor aqui conosco na nossa página. Não sei se o pastor conhece o nosso canal, Papo Bíblia também no YouTube, estamos com 1.000 e pouco inscritos, está subindo, graças a Deus. Esse vídeo vai para lá amanhã, vai estar lá disponível para os alunos. Eu espero que não seja nem a última, né? A oportunidade do pastor conosco, que seja a primeira de muitas e muitas lives conosco, sobre assunto que vai edificar. Amém. O irmão João, Deus abençoe, viu, por esse link, viu? De ser esse canal de bênção aqui para o nosso canal.
ter trazido aqui, né, a presença do pastor psicólogo, que nos deu ali uma amplitude, né, de assuntos que devemos tratar ali no domingo. Eu acredito que 1 hora vai ser pouco, João. É assunto ali riquíssimo para ser tratado. Tem muita coisa na cabeça aqui, mas eu não vou nem falar porque não dá tempo. Você pode marcar depois uma coisa sobre sexualidade, né? Sobre, inclusive, a questão da pornografia. O professor Fábio tem uma palestra incrível sobre pornografia, inclusive em vídeo gravado no Facebook, não é isso, pastor? Isso, é. Seria muito bom, porque é necessário. Pra quem tá Eu querendo já vou marcar, mas já vou marcar isso já para ontem. Emocional do homem é um trabalho muito bom que eu tenho feito, né? Saúde emocional do homem, que abrange tudo, e até a minha questão de sexualidade, pornografia, que é algo recorrente hoje também, e estamos trabalhando, e Deus tem abençoado, tem sido muito proveitoso. E se alguém quiser interessar também, depois o João pode ajudar aí, nós fazemos atendimento online também, tá? Temos Eu ia falar agora para o senhor colocar aí suas redes sociais, seu contato. De alguém, né? Eu vou passar para o Jonas depois ele coloca para mim aí, né, para quem pode. Vamos colocar na página, então. Deixa na No descrição. canal de vídeo. Deixa na descrição o número de contato, pastor que autorizar, endereço de consultório. Deixa no YouTube também lá o contato do pastor para quem quiser entrar em contato. Pode deixar, né? Maior prazer, né? Poder estar ajudando.